Boa tarde, pessoal. Então, mais uma vez, nós estamos de volta aqui, tá? Agora em um momento totalmente novo, não é? Nós passamos de 404 mil vidas perdidas a essa Covid-19, por um lado, tá? Por outro lado, estamos caminhando, né, para completar 1 ano e 3 meses de pandemia, ou seja, 15 meses já, dessa nossa tragédia brasileira, tá bom? Com o número de contaminados é gigantesco e as mesmas velhas promessas de sempre, particularmente a partir do ponto de vista do Ministério da Saúde, e aqui pensando esse novo ministro, o senhor Marcelo Queiroga, tá bom? Que tem uma vantagem, né? Pelo menos é médico, tá? Mas é complicado, né? Pensar o que ele consegue fazer num ambiente tão estéril, como é o caso do governo federal, esse governo federal que nós temos aí em curso, tá bom? Bom, nesse vídeo de hoje, dia 3 de maio de 2021, a minha ideia é focar um pouco mais tanto nesse Ministério da Saúde, mas particularmente na CPI, tá? E também um pouco no Congresso, com algumas observações sobre essa proposta de reformas, tá bom? Reformas, né, como a da Previdência, que se fez a toque de caixa, enfim, e essas outras reformas que precisam ser levadas a termo e, infelizmente, sempre direcionadas. A ideia é que o trabalhador representa o custo maior do processo de racionalização das contas públicas no Brasil. A gente vê isso um pouquinho hoje também. Tá? Bom, quanto à nossa preocupação, atualmente, é com esse vai e vem do senhor Tenente Macunaíma Messias, no que se refere ao uso de máscara, no que se refere ao tratamento precoce, ou ao tratamento inicial, no que se refere ao kit Covid, no que diz respeito à aglomeração, sem contar dos seus devaneios em relação ao exército dele, né, as forças armadas dele. Mas, enfim, esse tipo de postura que demonstra bem quem é o senhor tenente, que se diz capitão, mas ele nunca foi capitão, tá? Macunaíma Messias, que agora experimenta críticas em escala planetária. Ele é o grande mal do Brasil e, pelo jeito, o parlamento da União Europeia e outras regiões do planeta estão percebendo isso, não é? Tem surgido várias declarações de que ele é um aliado do coronavírus e ele trabalha contra a saúde da população brasileira. Quer dizer, ele é apresentado como o principal problema da pandemia no Brasil. Isso não por nós, brasileiros, que cá vivemos, mas por pessoas que provavelmente nunca aqui estiveram, tá bom? Bom, para começar, primeiramente, com o senhor Marcelo Queiroga, que na verdade me incomoda desde o início que ele assumiu, com aquele negócio de ir a Chapecó, com aquele negócio de escutar falar de tratamento precoce, né? E, enfim, essa postura de passar pano, é um linguajar dos jovens, não é? Esse ministro da Saúde, ele passa pano na situação. Quando ele diz, olha, milhões de vacinas, é sempre números grandiloquentes, tá? Por um lado. Ou adquiridas, e agora está falando de mais 100 da Pfizer, e chega a 1 milhão e faz um estardalhaço danado, não é? Mas, na minha opinião, ele apresenta a mesma retórica do Pazuello Pinóquio, certo? Porque quando ele diz assim que todos os brasileiros e brasileiras estarão vacinadas e vacinados até o final de 2021, isso é uma afirmação preocupante, porque ele está baseando-se em quê? Sabe, em terrenos na Lua, em possibilidades ilusórias,
ou em fatos concretos. Não me parece que seja em fatos concretos, porque não é isso que nós verificamos quando observamos essa situação. Tá? Ele fala sempre o óbvio. É sempre o óbvio, é sempre a mesma coisa. Olha, agora vai começar a testagem em massa. A gente escuta esse assunto já tem mais de um ano, que vai começar a testagem em massa, não é? E ele tem, hoje mesmo, no dia 3, ele, em uma transmissão virtual, ele disse que nós já temos 18% da população brasileira com segunda dose. Que absurdo é esse? Nem primeira dose tem isso. Na verdade, o que se tem é 7,1%. Então é esse mesmo discurso exagerado, esse discurso pinocchiano, não é? Que talvez o ministro titular, que ele é o ministro reserva, né? Ou ministro substituto, o ministro titular é o senhor Tenente Messias, que ocupa a cadeira de presidente da República, ele gosta de falar esse tipo de coisa, de divulgar esse tipo de fake news e de notícias falsas, tá? Na verdade, são 7,1% hoje, e com problemas gravíssimos, não é? É porque essa testagem em massa, ela não vai acontecer agora, e esse maravilhoso mundo de Alice que ele tenta nos apresentar, isso é algo absolutamente ufânico, utópico, isso não existe. As afirmações dele, eu tenho dito isso desde o início, me soam muito estranhas. Por exemplo, essa questão das segundas doses, não é? Esse dilema da segunda dose da Coronavac. Ele sabia disso desde o início. Mas não, essa observação, para que se aplicasse toda a primeira dose, isso obedece a interesses jurídicos, inclusive do senhor Pazuello Pinóquio, tá? Que estava deixando o Ministério da Saúde. No sentido de que ele apresentasse dados bastante significativos, não é? Para amenizar os problemas que ele vai ter, com certeza, a partir da visita que ele vai fazer no Senado nessa terça-feira. Tá? Essa catástrofe da segunda dose, ela já era anunciada por várias razões, sejam pela instabilidade das relações entre Brasil e China em escala federal, seja pela condição, pelo contexto global em que a pandemia ela vai se intensificando, e agora temos o caso da Índia, que é o principal produtor e fornecedor de insumos, produtor de vacinas, fornecedor de insumos, sabe, em escala mundial, que isso não é algo que você pode estar contando, sabe, de forma concreta antes de acontecer. Não, a primeira dose está garantida, vamos acelerar a produção. Como assim acelerar a produção? Não depende de um discurso político acelerar a produção. Acelerar a produção depende de um contexto muito mais amplo e complexo, dinâmico. Quando eu penso, por exemplo, essa segunda onda no Brasil, que nós não saímos dela, né? Nós estamos num platô elevadíssimo de quase 2.500 mortes por dia nos últimos 30 dias. Isso é muita coisa. E o caso da Índia com quase mais de 400 mil contaminados por dia e uma subnotificação, mas mesmo assim com 3.700 mortes por dia e uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, que é algo extraordinário. Objetivamente, a Índia vai ter de se voltar para dentro, né? E vacinar os seus e cuidar dos seus. Lá o colapso está instalado, assim como se instalou no Brasil. Enfim, é uma catástrofe anunciada, que ela é resultado direto dos efeitos do negacionismo antivacina. Dos efeitos do negacionismo que apresentou uma direção equivocada. Sabe, aquela coisa de imunidade de rebanho, a melhor vacina é contrair o vírus, ou pegar o vírus, no dizer do senhor Tenente Macunaíma, não é? De negar as vacinas, as propostas de vacinas, enfim, tem a ver em todo esse último ano e 2 meses, de uma política sistemática, de uma atuação intensa do garoto propaganda da coronavírus e do kit Covid da cloroquina, que é o senhor Tenente Macunaíma Messias, tá bom? Bom, quanto ao senhor Marcelo Queiroga e o depoimento da CPI da Covid, não é?
Vejamos como que ele se sai, porque a cada dia que abre a boca fala uma bobagem. O que nós percebemos, e hoje ele deixou isso claro outra vez, é que ele está em busca de elogios. Ele quer ser elogiado por falar do óbvio. Usar máscaras, lavar as mãos, álcool em gel e distanciamento físico. Isso é o óbvio. Sabe? É vacinas e vacinas, sim. Todo mundo sabe disso. Mas ele quer ser elogiado porque ele está falando isso. Quer dizer, nós chegamos num ponto trágico em que a pessoa quer ser elogiado, quer aplausos por fazer o óbvio, por falar obviedades. Isso é o que mostra um pouco essa personalidade pavônica, né? Parece um pavão que quer aparecer, quer apupos, essa coisa toda. Tá? Isso é algo complicado e vamos ver como que ele vai sair na CPI, sabe, da Covid-19, atos e omissões do governo federal. Porque provavelmente vão perguntar a ele, e o tratamento precoce? Ele tem fundamento científico? O senhor defende o tratamento precoce? Porque foi falado isso na frente dele. O senhor tenente falou isso em cadeia nacional. E o tratamento precoce? Porque ele foi lá em Chapecó com o tenente. Sabe, então, você tem um discurso e tem uma prática. E elas não caminham juntas. Tá? Bom, e quanto ao depoimento do senhor Pazuello Pinóquio, não é? Que não é as Forças Armadas que vão estar sentadas lá para testemunhar. É simplesmente o cidadão, o senhor Eduardo Pazuello Pinóquio, que tomou aquelas atitudes por conta própria. Um manda e o outro obedece. Não é? E o povo precisando de oxigênio e ele desenvolvendo kit Covid, oferecendo cloroquina. Tá? Esse Pazuello, ele que enfatizou essa primeira dose. Primeiro foi contra e depois foi a favor. Não é? Dá a impressão, será que isso não foi uma estratégia, não foi intencional? Sabe? É uma estratégia negacionista. Vamos usar a primeira dose, porque aí vai ficar um monte de gente sem dose. Porque, pessoal, é o seguinte, eu já tenho 56, vou fazer 57 anos, eu frequento, eu conheço médicos, né? Enfim, eu convivo com o pessoal da área da saúde o tempo todo. Se um remédio é prescrito para você tomar 2 comprimidos, sabe, um de manhã e um à noite, e durante 7 dias, você não pode tomar um de manhã e um à noite, ou um de manhã só, e daqui a 5 dias você toma outro de manhã, outro à noite. Você tem que seguir o protocolo, você tem que seguir a indicação. E a indicação da segunda dose da Coronavac é de 14 a 28 dias. Não é de 2 meses, sabe? Não é de 56 dias. Não tem sentido. Me parece que a ciência não trabalha com prazos flexíveis assim. Como, por exemplo, a nota técnica da Pfizer, da aplicação da Pfizer. A Pfizer diz na bula que são 3 semanas entre o intervalo da primeira e da segunda dose. O que o governo está falando? O Ministério, que é para ficar 3 meses. Como assim? Sabe que se o produtor da vacina diz que são de 14 até 21 dias, são 23 semanas em um intervalo, como que você vai usar 3 meses, vai transformar 3 semanas em 3 meses? Isso para aumentar o número de pessoas com primeira dose? Se fosse a primeira dose fosse suficiente, eles não iriam oferecer 2 doses. Sabe? É porque a segunda dose é importante. Então, esse tipo de irracionalidade precisa ser percebida e compreendida e discutida. Tá? Porque isso é muito sério. E me parece coisa de estratégia de negacionista mesmo. Sabe? A melhor vacina contrair o coronavírus, enfim, não é? Me parece muito o problema do oxigênio que o senhor Pazuello enfrentou, não é? Que toma cloroquina que resolve, não é? Ou então um manda e o outro obedece, sabe? A questão de Manaus. Tá? Isso é muito sério e é preciso observar os protocolos médicos. Por gentileza, 3 semanas não são 3 meses. A diferença é muito grande, tem alguma coisa de errado aí. E cadê o pessoal da saúde que não diz nada? É a mesma coisa. Não são só os políticos que estão defendendo o uso da cloroquina.
há, pelo menos, eu já disse isso e repito aqui, pelo menos 10 mil médicos no Brasil, 10 mil pessoas profissionais da saúde no Brasil que defendem o uso da cloroquina. Tem um monte de vídeos circulando por aí. Eles falando que defendem o uso da cloroquina da Covid-19, do kit Covid. Então o problema é um problema ético-moral muito mais grave do que parece. Tá? Bom, e é engraçado, nessa última semana, o tenente Macunaíma Messias, ele voltou a desfilar, né? E intensificar a sua campanha contra o uso de máscaras, no primeiro momento, e contra, né, a proibição de distanciamento físico entre as pessoas, não é? De aglomeração, e o tratamento precoce. Ele voltou a carga tudo de novo, apesar da instalação da CPI, que é uma CPI sui generis, singular, única. Ela não vai investigar, ela vai tabular, selecionar, organizar e tabular dados que já estão aí. São centenas de provas produzidas pelo próprio investigado, que é o governo federal. Tá bom? Bom, nesse sentido, eu queria lembrar de uma coisa que eu falo desde o ano de 2020. A conta está chegando. A conta vai chegar. E nós, a história vai contar isso, nós vamos chegar ao Tribunal de Haia com isso. A conta desse governo, ela vai chegar. Ela já está chegando. E vamos ver o tipo de emoções que nós teremos nessa terça-feira, do depoimento do senhor Luiz Henrique Mandetta e do senhor Nelson Taj, e o que vamos ter na quarta, com o senhor Eduardo Pazuello Pinóquio, não é? É o faz tudo, longa manos do senhor Tenente Macunaíma Messias. Lembrando que ele faz questão de ser o ministro. E aí ele tem um secretário executivo, que ele achava que o Mandetta queria ser secretário executivo, ele não aceitou, ele achava que o Taixa ia ser secretário executivo, aquele que executa, entende? Não aceitou, o Pazuello aceitou. O Pazuello Pinóquio aceitou. E pelo jeito, o senhor Marcelo Queiroga, ele aceita e não aceita, né? Criou-se um meio termo de sobrevivência ocupando o Ministério da Saúde, que é o cargo de ministro da Saúde, que é o objetivo de vida dele, pelo que eu pude entender. Tá? Independente das questões éticas e das questões morais, independente da história de vida desse senhor, tá? Do que vai ficar para a história da sua atuação. Quer dizer, ele prefere ser um lacaio, não é? E agir contra a ética, contra os princípios pelos quais ele fez o seu juramento ao se formar em medicina. Tá? Bom, quanto à vacina, não é? Só para lembrar um pouco desse negacionismo que a CPI vai estar atrás dela e que o tenente vai ter de responder muito sobre isso. São 11 negativas. Várias da Pfizer, da Coronavac, da Janssen. Enfim, o governo, ele negou, sabe? Ele fez pouco caso das vacinas. Ele recusou vacina, sabe? Conversar sobre vacina. Isso desde julho e agosto de 2020, tá? A CPI da Covid em foco. O que nós temos, não é? Volto a repetir, o depoimento do Mandetta e do Nelson Taj, não é? E são possibilidades. Em foco, eu diria aí o kit Covid. E aí tem esse livrinho aqui, tá? Do senhor, do médico Luiz Henrique Mandetta, sobre um paciente chamado Brasil, os bastidores da luta contra o coronavírus, tá? Esse livro foi publicado no início do ano e é uma leitura que eu indico para as pessoas. Aqui ele conta, da editora Objetiva, aqui ele conta como que foi esses 51 dias como ministro da Saúde tentando administrar a Covid, tentando preparar o sistema de saúde para receber para o impacto que viria a seguir. Tá? Então,
o depoimento como testemunha, todos eles como testemunha do médico Luiz Henrique Mandetta, vai ser muito interessante, sobretudo quando se pensa essa coisa do kit Covid, como se pensa a autonomia, né, e os aspectos técnicos inerentes ao exercício da função de ministro, para além dos aspectos políticos, não é? E é preciso separar isso. A partir de um certo momento sai o discurso político e entra o discurso técnico e ele tem de prevalecer, tá? E o Mandetta saiu, porque é alguém mais articulado, é um político, e ele percebeu que ele não ia colocar em risco o nome dele, tá? A profissão dele. Ele não ia sujar a sua própria história. Tá? E aí entrou o senhor Nelson Teich. E o Nelson Teich ele vai ter que responder dessa vez por que ele saiu. Sabe? Porque foi estranho. Ele ficou 28 dias. Mas ele preferiu preservar a história dele enquanto médico, ético, moral, com princípios, com uma formação sólida. Não é? E quanto ao senhor Eduardo Pazuello Pinóquio, dizer o quê? Com essa montanha de provas e documentos que ele mesmo produziu. Tá? Ele é um antiministro. Sabe? Ele é a pessoa que todo mundo precisando de oxigênio, ele sugerindo que se tomasse cloroquina. Ele é a pessoa que, que encomendou 46 milhões de doses de vacina, e o presidente disse que mandava sou ele, foi lá e descomprou. Né? Ele é a pessoa que mente, e mente descaradamente. Ele é a pessoa que abriu mão de toda honra, caráter, sabe, dignidade da condição de um membro das Forças Armadas brasileiras. É uma vergonha para o Exército e para as Forças Armadas, é a minha opinião. Tá? Mas, enfim, ele fez porque quis fazê-lo, fez conscientemente. Tá? Isso é preciso se dizer. Bom, enfim, eu acredito que essa terça-feira, 4/5/2021, será uma terça-feira histórica. Tá? Um Mandetta articulado, né, que até livro escreveu sobre a Covid-19, considerando os 51 dias que ele ficou enquanto ministro, né, e aí era ministro mesmo, tá? E não um preposto do senhor Tenente Macunaíma, não é? Até que pediu para sair. Então, vamos ver como que ele vai sair. Imagino que vai ser algo interessantíssimo de se assistir. Por outro lado, o senhor Nelson Teich, né, é evasivo, educado, decente, elegante, não é? Mas ele tem que responder. Ele aceitou ser ministro por quê? Em quais condições? E por que ele saiu? O que foi que motivou a saída do senhor Nelson Teich? Sabe? Em que medida aquela reunião de 22 de abril, aquela reunião aloprada, tem alguma influência em ele ter pedido o boné e ter saído do ministério? Porque eu me lembro, tem aquela imagem gravada e todo mundo pode encontrar na internet. Na hora que o senhor, o antiministro da Educação, ou da Deseducação, o Entraub, começa a falar, o Teich olha para ele assustado, com os olhos arregalados. Sabe? E na hora que o senhor antiministro do Meio Ambiente começa a falar também, ele também se assusta. Sabe? O senhor Salles, com a coisa da passeada, de passar boiada, esse tipo de coisa bem típico do nível intelectual desse governo que está instalado aí. Tá? Então, aquela reunião ainda vai render, inclusive, para a CPI. Bom, eu queria abrir um parênteses para falar da Anvisa e do tal do Barra Torres, Antônio Barra Torres, que foi em manifestação antidemocrática com o senhor Tenente Messias Macunaíma, mas ele está surpreendendo, sabe? E tem prevalecido o ponto de vista dos técnicos da Anvisa. Parabéns para a nossa Anvisa. É isso. Sabe, há um conjunto de governadores e prefeitos que querem que se aprove a Sputnik V. A Anvisa está negando isso por razões óbvias. Ela tem um acordo? Sim. Ela tem um acordo internacional de aceitar, de seguir orientações da União Europeia. A Sputnik não está sendo aplicada lá, né?
dos Estados Unidos da América também não está sendo aplicada lá, da China não está sendo aplicada lá e do Japão. Essas são as agências sanitárias mais importantes do planeta. E no mesmo nível a Anvisa. É óbvio que a Anvisa não vai aceitar. Por quê? Porque falta a terceira fase, faltam documentos. Sabe, não se pode impor uma vacina simplesmente porque o senhor Putin quer. Sabe, é o premier russo, que na verdade é o novo czar russo, não é? Então as coisas não funcionam assim. Parabéns mesmo para a Anvisa, inclusive para o senhor Barra Torres. Ele mostrou, ele tem mostrado que apesar das manifestações antidemocráticas, no contexto da Anvisa, ele prefere salvar sua própria história, não é? E agir de forma técnica. Não tem como aceitar a Sputnik. É uma vacina que ela não passou pelo mesmo processo, sabe, de avaliação que as outras, porque não tem dados da terceira fase. Vai usar por quê? Porque é emergência, porque precisa de usar? E qual a garantia disso? Né? Sem contar os problemas técnicos que se foi encontrada, tá? Dentro dessa vacina pelos técnicos da Anvisa. E de eles terem ido à Rússia e não conseguirem entrar no Instituto Gamaleya. Eles não foram impedidos de entrar lá. Então, é uma situação cinzenta. E eu fico com a Anvisa e bato palmas para a Anvisa. Por mais que precisemos de vacina, precisamos de seguir uma ordem mínima, uma lógica mínima. Porque se nós abrirmos mão para a Sputnik sem entregar os documentos que são exigidos protocolares, vamos ter de abrir mão para qualquer outra vacina. Inclusive por essa Butanvac que está sendo preparada aí. Que antes de ser aprovado já estão fazendo 10 milhões de doses, que é do Instituto Butantan, que é uma tristeza para nós, porque nós apoiamos o Instituto Butantan, assim como a Fundação Oswaldo Cruz. Tá? Bom, eu quero voltar ao assunto da Pfizer. Eu acho muito triste isso. A Pfizer recomenda que são 3 semanas de intervalo entre uma vacina e a outra. E o Ministério da Saúde está orientando 3 meses. Deve começar amanhã a vacinação no dia 4. É triste, sabe? Porque a ideia é ampliar, né, o volume das primeiras doses. Mas para mim isso é um erro recorrente. De novo, sabe? Mais do mesmo. Do mesmo problema, mais da mesma situação. Então, nós chegamos a uma segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, é uma segunda-feira inusitada, em que nós temos na porta de entrada, para começar amanhã, a oitivas de uma CPI, que provavelmente vai ser a CPI mais importante da história desse país, porque ela escancara a nossa condição macunaímica nesse país, tá? Ela escancara a insanidade, a irracionalidade, o terraplanismo frente à técnica, à ciência, à vida. Porque nós temos um governo que ele considera que 404 mil vidas perdidas não são nada. É mais ou menos o que ele disse quando chegamos a 100 mil, e eu tenho vídeos gravados publicados sobre isso. Né? Ah, já chegou a 100 mil. E o pastor, deve chegar, está quase chegando aí. Ou então aquela outra frase, deixa de mimimi, morrer vai morrer mesmo, é só uma chuva. Eu não sou coveiro. Vai chorar até quando? Vai comprar vacina da sua mãe. Quem tomar Pfizer vai virar jacaré. Vacina da China. Da China. É para chorar. Porque não parece sério isso. Enfim. Tá? Bom, parei por aqui. Entra um parênteses que foi pedido por uma pessoa que assiste meus vídeos, não é? Quanto às reformas essenciais a serem realizadas no Brasil. Foi feita uma reforma da Previdência, que consideraram que era fundamental, que tinha de fazer de qualquer forma. Os salários extraordinários, fantásticos, se mantiveram, mas dificultou muito a situação do brasileiro comum, tá? Que todo mundo já tem acesso a essas informações e estão submetidos a essa mesma regra que se criou. E que está retrocedendo, inclusive, essa lei, essa reforma.
para pegar pessoas como eu, que já estão encaminhando-se para aposentar. Por quê? Porque mudou a regra. Não vai mudar a regra a partir do momento que fez a reforma. Eles querem fazer ela retroagir. Que isso é inconstitucional. Mas vamos ver para frente como isso vai ficar, não é? É porque nesse governo negacionista e nesse governo insano, as coisas ficam frouxas, tá? Bom, e aí dizia-se que tinha algumas reformas que são fundamentais, assim como a reforma da Previdência, que prejudicou só o povo. Porque o jovem de hoje, ele não vai se aposentar mais. Ele tem de criar outro mecanismo. Porque vai trabalhar 50, 60 anos, 80 anos, e aí, não é? A expectativa de vida está diminuindo, não aumentando, infelizmente. Tá bom? Bom, falava-se que tinha de fazer uma reforma política. Ninguém fala mais de reforma política. Falava-se que tinha de se fazer uma reforma tributária. Isso vai ficar para depois. O que eles estão querendo fazer? Uma reforma administrativa. O que implica fundamentalmente a reforma administrativa? É o problema central do Brasil nessa era macunaímica, do tenentista, do tenente Macunaíma Messias. É de um Brasil, de um país em que não teremos mais órgãos de Estado. Tudo será órgão de governo. Porque a primeira coisa que se propõe nessa reforma administrativa é o fim da estabilidade. Entende? Porque o que é um funcionário de governo e um funcionário de Estado? Será que as pessoas conhecem a diferença? O funcionário de governo, ele é comissionado, ele pode ser mandado embora a qualquer momento. Ele é de governo, daquele governo. Tá? Eventualmente, alguns continuam, enfim. Tá? Há vários casos. Mas a maioria absoluta, acabou o governo, acabou o posto. Não é? E o que é um funcionário de Estado? Um órgão de Estado. Vem governo, vai governo, vem governo, vai governo e o órgão continua ali. Por exemplo, eu sou funcionário da Universidade Estadual de Goiás. Nós já passamos por Maguito Vilela, Marconi Perillo, Alcides Rodrigues, enfim. E agora estamos em Ronaldo Caiado. E provavelmente vai vir outro, ou Caiado outra vez, não se sabe, não é? Mas isso é um órgão de Estado. Ou seja, eu não posso ser exonerado ao bel prazer do ocupante da vez da cadeira política do governo. Entende? É mais ou menos o que quer fazer com o IBAMA, que o ministro do Meio Ambiente quer fazer. Não é para ter órgão, o IBAMA deveria ser um órgão de Estado e não de governo. O que significa que o IBAMA pode criticar, sim. Sabe, o órgão de governo, de Estado, ele não tem que obedecer ao governo. Ele tem que servir ao Estado. E, eventualmente, ele vai estar servindo também ao governo. Mas ele não é obrigado a deixar de seguir uma política de Estado aos interesses do Estado para atender aos interesses do governo. Porque não necessariamente os interesses do governo são os mesmos interesses do Estado. Os governos querem se eternizar, querem se tornar vitalícios. E a única coisa vitalícia que tem é o Estado. Inclusive, os funcionários passam e o Estado continua. E os governos passam muito rapidamente. O Estado nunca passa. E o funcionário de Estado, ele tem uma obrigação muito maior. Daí é o princípio básico da estabilidade. Ele serve ao Estado. Sabe, seja no nível estadual como o nosso, seja no nível federal, seja no nível municipal. Ele não serve ao governo. E isso que os governos querem, acabar com a estabilidade, é justamente isso. Acabar com qualquer órgão de Estado. Todos os órgãos serão órgãos de governo. Mas não se mistura isso. Por exemplo, o judiciário não é um órgão de governo. Ele é um órgão de Estado. Ele tem autonomia. O legislativo é um órgão de Estado. Ele tem autonomia. Ele não tem de se ajoelhar diante do executivo, embora se ajoelhe às vezes. Tá? Então não dá para você transformar aquilo que é próprio do Estado em instrumento de governo. Nós temos de ter uma certa autonomia. Uma universidade sem autonomia não vai para lugar nenhum, se for atender ao que diz o governo.
Sabe, o governo não é onisciente, nem onipotente, como, por exemplo, o senhor Tenente Macunaíma pensa que ele é. Ele pensa que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele pensa que sabe tudo. Inclusive, sem nunca ter estudado medicina, ele pensa que pode receitar remédio para as pessoas. Inclusive, sem conhecer nada de economia, ele acha que ele quer dar pitacos na economia. Sem conhecer nada de educação, que, aliás, ele não tem educação, querer dar, falar coisas acerca do sistema de ensino nesse país. Tá? Então, a educação deve continuar sendo um órgão de Estado, e os professores e os funcionários de hospitais públicos são funcionários de Estado e não de governo. As universidades são órgãos de Estado e não de governo. Governos são transitórios, Estados são permanentes. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser compreendido pela população. Não só pelos funcionários públicos, mas pela população em geral. Seria péssimo se nós não tivéssemos mais funcionários de Estado, se todos nós nos transformássemos em funcionários de governo. Não teríamos mais nenhuma segurança, não teríamos nenhuma autonomia e iríamos seguir os interesses do governante da vez. Isso nunca, não tem como ser uma coisa positiva. E, por fim, eu peço a quem assistir esse vídeo, por favor, divulgue, tá? Comente, critique. Eu não sou dono da verdade, tá bom? E se não for inscrito, se inscreva, tá bom? E nós retornamos. Eu creio que até sexta-feira com os resultados dessas primeiras oitivas, porque isso me interessa muito, é uma semana histórica. E eu sou um historiador. Então eu me encontro bastante animado e ansioso pelo que está por vir nessa terça, quarta e quinta-feira, tá? E a gente retorna por aqui. Eu agradeço a vocês que assistem aos vídeos que eu tenho postado, vou continuar postando. E a partir dessa semana eu retorno às minhas atividades didático-pedagógicas, não é? As aulas remotas, digitais e virtuais retornam para mim nessa quarta-feira, mas mesmo assim nós vamos mantendo aqui o nosso contato com essas notícias e política. Tá? E educação também, como não? Tá? Para falar um pouco sobre o que está acontecendo. E, inclusive, discussões como essa da reforma administrativa. Porque se prega tanto a reforma administrativa, mas vai se prorrogando o prazo, sabe? Jogando para frente a reforma tributária. E nem se fala na reforma política, que os privilégios dos políticos não, né? É coisa de governo tem de continuar, coisa de Estado tem que ser destruída. Isso é sério. Esse é um problema gravíssimo. E é bom que as pessoas pensem nisso. Então comentem, mandem sugestões. E eu espero que vocês tenham uma ótima semana, um feliz mês de maio para todos vocês. A gente se vê. Um abraço.